Programa Fala Doutor. Apoio Grupo Ressonar. Cuidar além da imagem. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Fala Doutor, aqui pela TV Gazeta Norte Mineira, canal 2.1 em Montes Claros, 26.1 Janaúba e Nova Porteirinha. E você também pode acompanhar pelo Facebook, né? Digita lá no Facebook, TV Gazeta Norte Mineira, e também pelo nosso portal da TV, o portal, né? O grande portal da Rede Gazeta de Comunicação. Então, falando aqui para o mundo inteiro ouvir, né? E pelo fato de estarmos falando para o mundo inteiro ouvir, óbvio, você que não está ligado nas redes sociais e está assistindo a TV Gazeta neste momento, liga para o seu compadre, para a sua comadre, para o seu tio, para a sua tia, para o seu irmão, para a sua mãe. Ó, começou o programa Fala Doutor e hoje o entrevistado, ele é um médico de reconhecimento nacional, tá? Isso eu falo por conhecimento próprio e também pelos méritos do trabalho dele, que, sem sombra de dúvidas, eu já vi, já presenciei pessoas que mudaram de estado, né, até do sul do Brasil, para morar aqui porque tinha parentes que precisavam de tratamento médico. E como é referência nacional, mudaram para aqui. O senhor não sabia disso, mas eu sei. O nosso entrevistado dessa noite é o Dr. João Jacques Godinho, neurologista, que já tivemos a oportunidade de entrevistá-lo outras vezes na antiga TV Gerais. Ele abrilhanta o nosso programa dessa noite mais uma vez com a sua presença. Dr. João Jacques, boa noite, um prazer tê-lo conosco aqui no programa Fala Doutor. Boa noite, Afonso, é um prazer estar aqui no seu programa. Boa noite, telespectadores, e estou à disposição para poder dirimir alguma dúvida, alguma explicação que eu puder fazer. Sim, sem dúvida. É um prazer estar aqui com você. Tá, obrigado, doutor. Bem, você pode participar, tá, do programa Fala Doutor por duas maneiras. Fazendo sua pergunta através do telefone 998506500 que está no seu vídeo, ou ainda pelo WhatsApp 999860326, tá? Então, ligue ou mande sua mensagem para participar, enviando a sua pergunta para o nosso entrevistado dessa noite, o Dr. João Jacques Godinho. Dr. João Jacques, o senhor atua numa área que é considerada uma área muito complexa da medicina, que é a neurologia, né? Antes de entrarmos em assunto, em pontos mais específicos, né? A neurologia abrange o que, doutor João Jacques? O que o neurologista cuida no corpo humano? A neurologia cuida das doenças que afetam o sistema nervoso. O sistema nervoso central, que é o encéfalo, medula espinal, e as doenças que comprometem os nervos periféricos são da área da neurologia. Então, são todas as patologias de qualquer etiologia que comprometem o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Agora, aí a gente está falando que vocês médicos, neurologistas, trabalham, então, dos pés à cabeça. Dos pés à cabeça, porque não tem lugar nenhum do corpo que não tenha participação do sistema nervoso. Sei. O cérebro, na realidade, é que comanda todos os nossos órgãos, comanda todos os nossos o nosso corpo, comanda todas as nossas atividades, as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Agora, geralmente, quando se fala em neurologista, para o público leigo, de uma forma geral, pensa-se muito que o neurologista trabalha mais com os problemas da cabeça, né? Isso por quê? Porque é na cabeça que tem mais problemas para que o neurologista atue ou não? Não tem mais problemas, que é mais conhecido, mas o sistema nervoso não é só na cabeça, não é só o encéfalo. Quer dizer, na cabeça nós temos o encéfalo e dentro da coluna vertebral a medula espinal. Certo. E em todo o corpo nós temos os nervos periféricos que distribuem estímulo
em todas as partes do corpo humano e controla na função de todos os órgãos. Nós temos duas partes do sistema nervoso, uma parte somática, que controla a nossa atividade motora, e uma parte autonômica, que controla o funcionamento de todos os nossos órgãos. Então, muitas doenças que comprometem qualquer outro órgão, comprometem o sistema digestivo, o sistema respiratório, o sistema cardiovascular, elas são consequências primárias de comprometimento do sistema nervoso central, do encéfalo. Doutor João, eu falei aquela hora na abertura assim, o senhor não sabia, mas eu sabia de um caso específico. O senhor, óbvio que sabe, tem muitas pessoas que mudam para Montes Claros para poder fazer o tratamento com o senhor, dado a referência que o senhor tem da neurologia no nosso país, né? Eu especificamente, numa oportunidade, conheci uma pessoa que era do Paraná, que a gente estava conversando e falou que mudou aqui para Montes Claros. Mas por que você mudou por aqui? Não, porque a minha filha tem um problema grave e que o único médico no Brasil que a gente pôde confiar no tratamento foi um médico aqui de Montes Claros. Aí citou seu nome, né? Quer dizer, isso é um orgulho para nós, montes clarenses. Agora, tem um caso, doutor, também que notabilizou, até inclusive no programa da Rede Globo Fantástico, o senhor foi entrevistado. Foi um caso de uma paciente que ficou, parece-me que 7 anos em estado de coma. Um estado de coma durante tanto tempo, assim, é pouco previsível que a pessoa reverta o quadro e que tenha uma vida normal depois. Neste caso, a pessoa voltou a ter uma vida normal? Voltou a ter uma vida normal, voltou ao estado de consciência normal, voltou a deambular, voltou a reconhecer as pessoas e ter uma qualidade de vida satisfatória. Mas como ela tinha sequela, porque ela tinha inicialmente uma hidrocefalia e foi submetida a tratamento cirúrgico, depois teve um acidente vascular cerebral hemorrágico e foi novamente submetida a outra cirurgia, e depois alguns episódios de acidente vascular cerebral isquêmico. E ela permaneceu realmente 7 anos em estado de coma, e uma das causas da recuperação, da superação de tudo que ela passou, foi a assistência de sua filha, que tinha dedicação integral, 24 horas por dia, durante esses 7 anos, deu uma assistência total à sua mãe. Doutor João, quais são, melhor dizendo, os casos mais comuns no consultório de um neurologista, para que o nosso telespectador possa se situar melhor? Olha, as doenças vasculares cerebrais, os traumatismos crânioencefálicos, traumatismo de coluna vertebral, de medula, ou sequelas desses traumatismos, as manifestações epilépticas, que são sempre em consequência de algum comprometimento do encéfalo, doenças infecciosas, como meningite, encefalites, e polineuropatias, e a incidência das doenças psicossomáticas é muito grande. Não só no consultório do neurologista, mas em qualquer consultório médico. A incidência de doenças psicossomáticas, que envolve também o sistema nervoso, é muito grande. A maioria, realmente, das doenças dos pacientes que procuram ambulatórios, que procuram consultórios médicos, são portadores de doenças psicossomáticas. Certo. Por isso que não é só problemas orgânicos, problemas emocionais, problemas psicológicos, porque a parte do sistema nervoso que controla as nossas emoções, que é o hipotálamo, uma pequena área que pesa em torno de 3 gramas, é a mesma área que controla o funcionamento de todos os nossos órgãos. Então, é o centro de controle de todos os nossos órgãos e é o centro de controle das nossas emoções. Doutor, e essas doenças que o senhor falou, psicossomáticas, depressão está entre elas? Tá, depressão está entre elas. Depressão é uma manifestação psíquica e as doenças psicossomáticas são aquelas, por exemplo,
Doenças do aparelho digestivo, como gastrite, colite, colo irritável, grande parte de doenças dermatológicas, elas são psicossomáticas, grande parte de doenças reumáticas são psicológicas, e transtorno de somatização, que na realidade é muito frequente, que é um reflexo de um estado de depressão e de ansiedade. Sei. Então quer dizer que... E com esse mundo atual, então, tem aumentado esses casos, né? A incidência aumenta muito. Não tem aumentado no mundo todo, e nesses últimos, de 1 ano e meio para cá, depois com essa pandemia, que realmente criou um ambiente de aumento das doenças psicossomáticas por causa do isolamento, do medo, do pavor que as pessoas têm para adquirir a doença. Então, tudo isso gera transtorno psicossomático. Agora, doutor, o senhor falou de Covid, né, da pandemia. Essa doença, ela tem trazido alguma sequela neurológica para as pessoas que tiveram e conseguiram sobreviver? Pode trazer. Existem algumas consequências, tanto da Covid, a própria vacina pode dar algumas manifestações. A própria vacina também? A própria vacina pode dar uma reação imunológica, um transtorno imunológico que pode afetar a circulação cerebral, pode afetar, provocar alterações de nervos periféricos, polineuropatias, mielites, e mesmo manifestação de uma encefalopatia autoimune, às vezes desencadeada, desenvolvida pela vacina ou pela doença. Agora, considerando isso aí, não é motivo para a pessoa evitar de vacinar, porque se considerar os benefícios da vacina e os riscos da vacina, os benefícios da vacina são muito maiores do que os riscos que elas podem gerar. E até hoje eu nunca vi nenhuma reação grave, nenhuma reação da vacina que deixou sequelas. Então isso aí sirva de lição para essas pessoas que falam que não vão tomar vacina de jeito nenhum, né? Tem muita gente que não quer tomar vacina de forma alguma. Muita gente tem medo de tomar vacina, mas não, tem de considerar que os riscos da vacina são muito menores do que o risco de contrair a doença. Doutor João, já tem participação de telespectador. Boa noite, parabéns pelo programa Fala Doutor, obrigado. A Diana Nobre dos Centros, ela que gostaria de saber qual a diferença entre crise de ausência e crise parcial complexa. Não, isso é uma manifestação epiléptica. As crises de ausência, existe uma forma de epilepsia que chama epilepsia centroencefálica do tipo pequeno mal, que a pessoa tem crise de ausências rápidas, são de duração de segundos. E a crise parcial complexa, ela é em decorrência de um comprometimento de uma parte do cérebro, uma estrutura mesial temporal do cérebro, e desencadeia também a ausência, mas são ausências mais demoradas e geralmente vêm acompanhadas de movimentos automáticos, de realização de atos involuntários. A pessoa perde a consciência, mas tem duração maior e pratica, às vezes, atos, tem atitudes transitórias em decorrência dessa que caracteriza a crise parcial complexa. O senhor citou que é um tipo de epilepsia, né? É um tipo de epilepsia. A epilepsia mais comum que a gente conhecia lá para os idos dos anos 70, 80, na minha infância, 70 infância, 80 adolescência. A gente via muitas pessoas tendo ataques epilépticos na rua e começava a esfumar, pessoa tentando puxar a língua, levava mordida. Era aquela correria que as pessoas saíam, tinham medo, não é? E era uma doença que excluía a pessoa do meio social, tinha-se discriminação. Tanto é que quando se queria gozar de alguém, falava assim, você tem que tomar Gardenal, não é? Hoje, com a evolução da medicina, a evolução da área de farmácias, a gente praticamente não vê mais isso, né, doutor?
Hoje É pouco. realmente é bom lembrar esse assunto, porque até hoje existem pessoas que têm pavor de epilepsia. O nome epilepsia se tornou assim estigmatizante, porque o conceito que as pessoas tinham de epilepsia, que a epilepsia era uma doença incurável, uma doença que deixava sequelas, uma doença que era incapacitante, uma doença que transmitia. E, na realidade, a epilepsia não é uma doença. A epilepsia é uma consequência, uma manifestação de alguma disfunção do sistema nervoso central. Na realidade, a epilepsia é a consequência de uma descarga elétrica anormal que ocorre no cérebro e provocando vários tipos de manifestações. Pode ser uma ausência simples, pode ser uma ausência complexa, pode ser uma manifestação focal, uma convulsão, às vezes só num dedo, ou só num braço, ou só numa perna, ou uma crise convulsiva generalizada. Certo. Mas a epilepsia em si, ela não é uma doença, ela é uma consequência de algum comprometimento no cérebro. Então, ela não tem esse caráter estigmatizante, ela não é transmissível, ela não é incapacitante. E hoje os recursos de tratamento da epilepsia são muito grandes. Existem casos, por exemplo, que não se consegue tratar com medicamento. Então, existe possibilidade de tratamento cirúrgico também, que ajuda no controle do tratamento da epilepsia. Ok. Doutor João, a gente vai a um pequeno intervalo. Vocês podem continuar participando, tá? Ligue para o telefone que está no seu vídeo, 998506500, ou então mande sua pergunta pelo WhatsApp, mande mensagem escrita, por favor. Tem muita gente ligando para o 0326, ele é só para receber mensagem do WhatsApp, tá? Para ligar é para o 98506500, tá bom? A gente volta já já, aguarde.